E mãe é um ser divino, né? Mãe é incondicional, mãe é amor. O que eu tenho assim de base da minha mãe em relação a ela é que ela sempre foi muito guerreira, muito forte, entendeu? Mãe, eu te amo muito, muito, muito e obrigada por tudo. Você me tornou, por sua causa, eu me tornei uma mulher assim muito forte, muito resiliente. A minha mãe ficou ali o tempo todo comigo. No momento que eu achava que eu tinha amigos do meu lado, eu vi que eu não tinha. Putz, cada pergunta aqui, né? Qual a lembrança mais marcante que você tem com sua mãe? Aquela que até hoje aquece o coração só de lembrar? Nossa. Assim, toda a minha vida sempre foi eu e minha mãe, a minha irmã. Nós três ali fomos unidas, sempre unidas. E minha mãe, assim, com muita dificuldade, assim, o que eu tenho, assim, de base da minha mãe em relação a ela é que ela sempre foi muito guerreira, muito forte. Acho que a lembrança mais marcante, a lembrança mais marcante que eu tenho da minha mãe foi no dia que eu me vi em uma cama de hospital e na época ela estava trabalhando e eu sofri um acidente na escola, né, onde eu quebrei meu braço e tive que ficar internada porque eu peguei uma infecção. A lembrança mais marcante que eu tenho da minha mãe foi quando nós passamos por um momento muito difícil, quando eu tinha 12 anos de idade. E ela se viu perdida, né? Nós estávamos muito perdidos. E eu disse pra ela, mãe, nós estamos juntas e nós vamos conseguir. E nós conseguimos. A lembrança mais marcante que eu tenho, a minha mãe nunca trabalhou fora de casa, depois que ela teve eu e meu irmão. Ela ensinou a gente a ler e escrever. E eu lembro, sabe aqueles discos de isopor que vem na pizza? Ela fazia naquilo, ela fazia os relógios, ela ensinava toda a gente naqueles discos de pizza. A gente ia também muito na praia, era muito bacana. E o dia que ela largou o serviço dela e foi atrás de mim na escola. E eu lembro que eu fiquei internada aqui no UPA de Guarapari e depois eu fui pra Vila Velha. Eu lembro que ela não tinha nem R$1 no bolso. Cara, esse é uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, mas esse dia a minha mãe tava com R$20 e eu lembro que meu pai não tava aqui, meu pai tava viajando e eu lembro que ela foi num lugar que vendia doce e nesse local ela pegou esses R$20, comprou essas caixinhas de paçoca e ela, juro, ela revendeu na rodoviária e fez um valor pra nós. E tipo assim, isso eu nunca contei pra ninguém, isso é algo meu e dela. E fez um valor onde a gente comeu aquela noite, né? Ela entrou com comida escondida também, claro. Porque como eu tava com uma bactéria muito forte, eu tava tomando remédio e comendo a comida lá do hospital mesmo. Existe alguma coisa que a sua mãe fazia ou faz que você, talvez, ela nem saiba o quanto te marcou? Eu vou falar sobre os dois ângulos, da minha mãe biológica e da minha mãe. A minha mãe biológica, ela foi uma pessoa extraordinária. Olha, uma coisa que minha mãe faz muito por mim e que me marca sempre, não só me marca, né? Me marcou como me marca. Todas as vezes que eu vou na casa dela, eu sempre levo uma tapoazinha cheia de comida para casa. Ela sempre faz questão de me dar alguma coisa para levar para minha casa. Então, assim, a nossa família, nós somos cristãos, né? Então, assim, minha mãe sempre induziu a gente a estar sempre com Deus ali, com a fé. E o que mais marcou minha mãe foi a minha instrumentalidade em si, né? Porque todos nós a minha família, nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentistas. Então, a dedicação ali com a música, com louvor, entendeu? Assim, louvando, né? Sendo instrumentos nas mãos de Deus, assim. Então, assim, eu acho que essa parte em relação a isso aí
minha mãe acha muito gratificante, para ela é glorioso. Também considerado muito amor entre nós duas, a gente sempre teve um relacionamento bem tranquilo, mas assim, o fato dela ter deixado a minha avó e minha tia me criar, isso foi assim algo que me marcou muito e eu sou muito grata porque através dessa situação eu desenvolvi também um carinho extremo e um amor de mãe mesmo com a minha tia, que também é madrinha, mas a minha mãe biológica, que também eu sempre chamei de mãe, e é mãe, e tem amor de mãe também. É o cuidado que ela tem por mim mesmo, né? Quando eu tô passando mal, a gente pode ter a idade que for, mas quando a gente tá mal, quando a gente tá triste por alguma situação, mesmo ela estando ruim, ela vai ser ali o nosso ponto, né? Vai ser o nosso porto seguro, vai ser a pessoa que vai fazer de tudo pra gente melhorar. Eu não vou conseguir. Ah, que essa foi forte, tá? Em fevereiro de 2023, quando a gente chegou no Espírito Santo, eu descobri o câncer. E mesmo ela estando longe, ela foi a pessoa que mais se importou e mais esteve comigo nessa fase tão difícil da minha vida. Se você pudesse agradecer sua mãe por apenas uma coisa, qual seria e por quê? Eu agradeceria minha mãe por ela nunca ter desistido. Porque ela não ter desistido me tornou o ser humano que eu sou hoje. Seria pela vida, porque por mais eu nunca passei dificuldade, eu sempre tive uma vida ótima, por mais que nunca passei dificuldade, então só por ela ter me dado a vida e ter me educado já é o mais grato. Na verdade, tudo que aconteceu na minha vida até então, eu agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida, agradeço a Deus por eu ter tido uma mãe e um pai e ter uma referência familiar, que foi uma base muito boa, e eu digo que eu sou uma privilegiada. Assim, eu agradeço muito a minha mãe pela força que ela sempre me passou, por ela ser guerreira, e eu admiro muito a minha mãe pela a força que minha mãe transmite, sempre buscar a força que minha mãe transmite, entendeu? A fé também, acho. Seria pela minha vida. Porque a minha mãe sabe o quanto ela me pediu. Antes de mim, ia ser um menino, mas ela perdeu essa criança e ela sempre orou por uma menina e eu sou a prova viva das orações da minha mãe. Ela sempre quis uma menina e eu agradeço ela pela minha vida, pelo cuidado que ela tem comigo, pelos ensinamentos, pela mulher que a minha mãe fez eu me tornar e ainda estou me tornando. E eu tenho ela como meu maior exemplo, ela e minha avó. Se ela estivesse ouvindo você agora, o que você diria com o coração aberto? Todo mundo sabe que meus pais moram no Rio Grande do Sul, a gente está aqui no Espírito Santo sozinhos, então o que eu diria para ela é que eu amo ela e que eu sinto muitas saudades. Assim, eu amo minha mãe é minha base, ela é o meu espelho. E assim, hoje eu tenho certeza que minha mãe ela iria se agradar. Eu acho que a base de tudo é sempre honrar. E eu honro muito os meus pais, a minha mãe, e é isso, honrar. Mãe, quero te dizer que eu te amo muito, que agradeço por todas as brigas, por todos os puxões de orelha, por todas as vezes que eu fui uma filha ruim e mesmo assim você me acolheu com amor. Eu quero agradecer por todas as palavras que você me falou, que hoje faz com que eu tenha a mente que eu tenho. Sou falho como filha, falho como amiga, mas a senhora sempre está ali para me ouvir, me apoiar, independente dos meus erros. Você cuida de mim e
eu tenho certeza de uma coisa, que se minha mãe morresse, eu não tenho mais ninguém como mãe. Mãe, eu te amo muito, muito, muito e obrigada por tudo. Você me tornou, por sua causa, me tornei uma mulher assim muito forte, muito resiliente. Olha, eu diria que eu não queria que ela mudasse nada. Do jeitinho que ela foi, do jeitinho que ela agiu, do jeitinho que ela educou, que ela procedeu, porque eu acredito que nada é por acaso, nada. Ela foi minha mãe porque ela tinha que ser minha mãe, porque eu tinha que ter o exemplo dela. E se eu pudesse voltar no tempo, pode ter certeza que eu não teria mudado, eu teria continuado sendo a filha que eu fui, dentro dos moldes que foram estabelecidos. E é difícil falar de mãe, né? Principalmente quando a gente já é mãe. Então, acho que a partir do momento que eu me tornei mãe, com 23 anos, eu consegui entender muita coisa. E mãe é um ser divino, né? Mãe é incondicional, mãe é amor. É o verdadeiro, puro amor do ser humano, é a mãe. Então, assim, mãe é o meu tudo. É isso.